Você acorda com uma sensação estranha, o ar parece diferente, mais seco. Você liga a TV e vê a notícia mais bizarra da história. O mar sumiu. Não é que a maré baixou, a água simplesmente evaporou, desapareceu, foi deletada da realidade. Você corre para a praia mais próxima, onde deveria haver ondas quebrando. Agora existe um abismo lamacento que se estende até o horizonte. Navios gigantes estão encalhados na areia, tombados como brinquedos esquecidos. Peixes, baleias e tubarões se debatem na lama, sufocando ao ar livre. O cheiro é insuportável, uma mistura de maresia concentrada e morte em massa. Sua primeira reação pode ser curiosidade. Olha quanta terra nova para explorar, você pensa. Mas a física tem uma surpresa desagradável para você. A água do mar não era apenas água, ela era um peso colossal de 1,35 quintilhões de toneladas pressionando a crosta terrestre. E quando você tira esse peso de repente, Terra reage com violência. Chama-se rebote isostático. Imagine que você está sentado num colchão de molas e levanta rápido. O colchão sobe, certo? Agora imagine que o colchão é a crosta do planeta e você acabou de tirar quintilhões de toneladas de cima dela. O fundo do mar não vai ficar parado. Ele vai subir, e rápido. Isso desencadeia terremotos globais em uma escala que nunca vimos. Falhas geológicas que estavam quietas sob a pressão da água de repente se soltam. O anel de fogo do Pacífico acorda de vez. Vulcões submarinos, agora expostos ao ar e sem a pressão da água para segurar o magma, entram em erupção explosiva. Aquele novo território que você queria explorar é uma zona de morte sísmica. As cidades costeiras não têm apenas uma nova vista para um abismo de lama, elas estão sendo sacudidas até a fundação. O desaparecimento da água não criou imóveis grátis, criou o maior terremoto da história. Antes de você se preocupar com a sede, você precisa se preocupar em não ser engolido pelo chão que está se reajustando violentamente à sua nova leveza. Enquanto o chão treme, o ar começa a mudar. E não é para melhor. O mar sumiu, mas a vida que estava nele ficou. Bilhões de toneladas de biomassa, peixes, algas, plâncton, baleias estão agora expostos ao sol, apodrecendo nas vastas planícies de lama salgada que costumavam ser o fundo do oceano. A decomposição em massa começa. Bactérias que adoram enxofre fazem a festa nesses cadáveres. Elas liberam gases como sulfeto de hidrogênio e metano. O sulfeto de hidrogênio tem cheiro de ovo podre, mas em grandes concentrações é letal. Nuvens gigantescas de gás tóxico começam a se formar nas bacias oceânicas vazias. Onde antes havia brisa marinha, agora sopra um vento de morte. Essas nuvens de gás venenoso não ficam lá embaixo. Elas sobem, empurradas por ventos térmicos, invadindo as cidades costeiras que sobreviveram aos terremotos. O ar se torna irrespirável. A atmosfera que costumava ser refrescada pelo oceano, agora é uma sopa química de decomposição global. Você não precisa ver o mar para saber que ele morreu. Você sente o cheiro da podridão planetária entrando pela sua janela. E se você acha que o cheiro é ruim, espere até sentir a temperatura. Os oceanos funcionavam como um gigantesco ar-condicionado global, absorvendo o calor de dia e liberando à noite. Sem essa água para regular o termostato, o clima da Terra enlouquece. Durante o dia, a temperatura dispara. Sem a brisa do mar e sem nuvens, porque não tem mais evaporação para formá-las, o sol cozinha a superfície. À noite, o calor escapa para o espaço instantaneamente, fazendo as temperaturas despencarem para níveis de congelamento. Você vive num deserto planetário, 50 graus Celsius ao meio-dia, menos 10 graus Celsius à meia-noite. A amplitude térmica destrói o que restou da agricultura. E a chuva? Esqueça, o ciclo da água quebrou. Não tem evaporação, não tem nuvem, não tem chuva. As florestas tropicais, como a Amazônia, secam em questão de semanas. E o que acontece com madeira seca num mundo fervendo? Fogo, mega incêndios globais varrem os continentes, liberando gigatoneladas de carbono. Além de respirar gás podre do oceano seco, você agora respira a fumaça do fim do mundo. O planeta não está apenas seco, ele está assando e queimando ao mesmo tempo. Você sobreviveu ao terremoto, ao gás tóxico e ao calor infernal. Mas a civilização humana deixou um último presente de despedida, uma bomba relógio que acabou de ser ativada, as usinas nucleares. Existem cerca de 440
reatores no mundo. Quase metade deles fica na costa e usa a água do mar para resfriamento. Outros dependem de grandes rios. No momento em que a água sumiu, o sistema de resfriamento desses reatores falhou. As bombas puxam ar em vez de água. O desligamento de emergência acontece, mas o núcleo do reator continua gerando um calor absurdo. Sem água para remover esse calor, o derretimento do núcleo é inevitável. Em questão de dias, não teríamos um Chernobyl ou um Fukushima, teríamos centenas simultaneamente. Explosões de hidrogênio destruiriam as contenções, liberando nuvens de material radioativo na atmosfera. E lembre-se, não há chuva para lavar essa radiação do ar. A poeira radioativa circularia pelo globo, carregada pelos ventos secos, cobrindo o que restou das terras habitáveis com uma camada invisível de morte. A energia que deveria iluminar nossas cidades agora está envenenando o pouco futuro que nos resta. Enquanto a radiação se espalha, você tenta pegar o celular para avisar alguém, para ler as notícias, para buscar ajuda, e aí você descobre o próximo horror: o silêncio digital. A internet morreu, por quê? Porque a nuvem não fica no céu, ela fica no fundo do mar. 99% dos dados globais viajam por cabos de fibra óptica submarinos. Eles foram feitos para repousar no leito marinho, suportados pela densidade da água. Sem o oceano, esses cabos agora estão esticados sobre abismos e fossas de quilômetros de profundidade, como cordas bambas gigantescas e frágeis. O peso próprio dos cabos, somado aos deslizamentos de terra nas encostas dos continentes, que agora são penhascos instáveis sem a pressão da água para segurá-los, arrebenta as linhas de comunicação. A conexão entre continentes é cortada instantaneamente. Governos não conseguem coordenar ajuda, satélites ficam sem controle de terra. Você não consegue pesquisar como purificar água sem fogo ou para onde fugir da radiação. O mundo não apenas acabou fisicamente, ele ficou mudo e isolado. Você está sozinho no fim dos tempos. A água doce superficial, rios e lagos não dura muito. Sem chuva para reabastecê-los, eles secam ou evaporam rapidamente no calor extremo. A humanidade restante, sedenta e desesperada, olha para o mapa. Onde sobrou água, a resposta é fria. Nos polos, Antártica e Groenlândia. As calotas polares são os últimos oásis do planeta. Começa então a maior e mais trágica migração da história. Bilhões de pessoas tentando ir para o norte ou para o sul. Mas como? Os navios estão encalhados, os aviões caíram, os carros estão sem combustível. É uma marcha a pé através de um deserto global, sob um sol escaldante e radiação. A logística é impossível. Os governos que restam não organizam resgates, eles organizam fortalezas. Os poucos aquíferos subterrâneos que ainda têm água viram os bens mais valiosos da terra, protegidos por exércitos. O cenário de Mad Max, Estrada da Fúria, deixa de ser ficção. Senhores da guerra controlam as torneiras. A água vira moeda, poder e religião. Quem tenta chegar aos polos enfrenta não só o clima, mas barreiras militares de quem já está lá e não quer dividir. É o genocídio da sede. E enquanto você marcha por esse deserto hostil, você olha para o lado para onde deveria estar o oceano. A paisagem é alienígena. O fundo do mar não é uma planície lisa, é um terreno dramático de montanhas e cânions que fariam o Grand Canyon parecer uma valeta. A dorsal mesoatlântica se revela como uma cordilheira contínua e irregular, cortando o planeta de norte a sul. As fossas oceânicas, como a das Marianas, viram abismos de 11 quilômetros de profundidade, mas não pense que são buracos frios. Lá no fundo, a pressão do ar seria tão alta que a temperatura seria sufocante, e o ar denso e tóxico, e o chão coberto de sal, quilômetros de espessura de sal branco e brilhante, deixado para trás pela evaporação da água. Esse deserto de sal reflete o sol, cegando quem tenta atravessá-lo. É uma terra estéril, onde nada cresce. O mapa mundi mudou. Os continentes agora são planaltos altos, cercados por penhascos gigantescos que descem para o antigo leito marinho. O mundo ficou maior, mais feio e infinitamente mais perigoso. Agora vamos mudar o foco. E se a Terra nunca tivesse tido oceanos, ou se eles tivessem secado há milhões de anos, como seria a humanidade? Spoiler, nós não seríamos nós, seríamos os Homo desertos. A evolução teria moldado nossos corpos para
a seca extrema. Esqueça o suor. Suar é desperdiçar água. Nossa pele seria grossa, talvez escamosa, para reter umidade. Nossos rins seriam super eficientes, como os de ratos do deserto que nunca bebem água, extraindo cada gota de umidade da comida. Nossa urina seria uma pasta sólida, não líquida. Nosso nariz seria complexo e enorme, cheio de dobras internas para resfriar o ar que sai e condensar a umidade antes que ela escape do corpo. Seríamos altos e magros para dissipar calor, ou pequenos e noturnos para viver em tocas. Nossa cultura, baseada na estivação, passaríamos os meses mais quentes dormindo em estado de coma induzido, acordando apenas quando o clima permitisse. Não seríamos exploradores, seríamos sobreviventes passivos. E essa humanidade alternativa, o Homo desertus, viveria num mundo que desafia nossa imaginação. A ficção científica adora brincar com a falta de água, como em Duna, com seus trajes destiladores. Mas a realidade física seria mais dura. Um traje que recicla seu suor sem deixar o calor sair. Você cozinharia lá dentro. A termodinâmica não perdoa. Ou pense em Mad Max. Lá, eles lutam por gasolina e água. No nosso cenário evolutivo, a gasolina nem existiria. Sem oceanos antigos, sem plâncton, sem petróleo. Nossa tecnologia seria totalmente diferente. Talvez baseada em energia solar desde o início, ou eólica. Não haveria navios, nem o conceito de além-mar. O mundo seria uma massa de terra contínua e intransponível. O filme Waterworld imaginou o oposto. Terra submersa. Ironicamente, isso é impossível. Não tem gelo suficiente para cobrir tudo. Mas a terra seca? Isso é possível. Marte é a prova. Se tivéssemos evoluído num planeta seco, olharíamos para o céu e acharíamos a ideia de oceanos azuis, uma fantasia ridícula e perigosa. Tanta água como eles não se afogam. Nossa normalidade seria a poeira e o sal. Voltando ao nosso cenário de colapso imediato, os oceanos sumiram hoje. O que acontece com a sociedade quando a água acaba? A ordem social dura exatamente 3 dias. É a regra dos 3 dias. Sem água, a civilização vira barbárie. As cidades viram armadilhas. Sem água, nas torneiras. Sem esgoto, que precisa de água para fluir. Sem comida chegando. Gangues controlam os poucos poços artesianos que restam. O dinheiro perde valor. A única moeda é o litro de água potável. O vizinho que tem uma piscina cheia, agora coberta e vigiada com armas, vira o rei do quarteirão. Governos declaram lei marcial, mas os soldados também têm sede. A lealdade dura enquanto houver garrafas d'água para distribuir. Quando elas acabam, o exército se fragmenta em milícias armadas, saqueando o que restou. A sociedade não regride, ela quebra. Em semanas, a humanidade é reduzida a tribos nômades lutando por poças de lama, e sem água a indústria para. Não é só a água que você bebe, é a água que move o mundo. Refinarias de petróleo precisam de água para resfriar. Fábricas de microchips precisam de água ultra pura. Siderúrgicas, água. Sem ela não produzimos mais nada. A energia elétrica, que já tinha colapsado parcialmente, morre de vez. Hidrelétricas secaram. Termoelétricas, sem água para vapor. Nucleares derreteram, o mundo fica escuro e sem energia não bombeamos o pouco de água subterrânea que resta. É um ciclo de feedback mortal. As megacidades costeiras como Nova York, Tóquio e Xangai agora olham para um deserto de sal, onde antes havia o porto que as alimentava. Sem navios trazendo comida e combustível, elas morrem. A população urbana, desconectada da natureza e dependente de sistemas complexos, é a primeira a perecer. O colapso não é uma queda lenta, é um precipício. Em um mês voltamos à Idade Média, mas sem os rios limpos e as florestas que eles tinham. Com a superfície inabitável devido à radiação, ao calor extremo e à falta de água, a única chance da humanidade é ir para baixo. Não em bunkers de luxo, mas em cavernas, túneis de metrô abandonados, minas antigas, qualquer lugar protegido do sol impiedoso e perto do lençol freático. A civilização se transforma numa sociedade de toupeiras. A tecnologia que sobra é dedicada a uma única coisa: filtrar água e cultivar fungos ou algas no escuro. A luz do sol, que antes era vida, agora é morte. Nossa pele pálida e olhos sensíveis, adaptados a escritórios e casas, sofrem. Essa nova humanidade subterrânea é frágil. Doenças se espalham rápido no confinamento úmido. A cultura se perde, livros apodrecem, servidores digitais pifam. A história vira lenda oral. As crianças nascem sem nunca ver o céu azul, que agora é
é marrom de poeira ou cinza de fumaça. A terra que era nosso lar virou uma prisão hostil que nos trancou no porão. E essa vida de toupeira cobra seu preço biológico. Sem a luz do sol, a deficiência de vitamina D torna-se endêmica. O raquitismo deforma os ossos das novas gerações. A pele perde a pigmentação, tornando-se translúcida e fantasmagórica. A humanidade começa a divergir fisicamente. Nas arcas de elite, os bunkers profundos com reatores nucleares que não explodiram ou sistemas geotérmicos, uma casta privilegiada mantém uma aparência de saúde com luzes UV artificiais e água reciclada de alta qualidade. Eles são os donos da tecnologia, os guardiões do conhecimento perdido. Nos túneis periféricos, nos metrôs em ruínas, a massa da humanidade regride. Lutando por gotas de água condensada nas paredes, comendo ratos e fungos, eles se tornam pálidos, cegos e ferozes. A ficção científica de H.G. Wells em A Máquina do Tempo torna-se profecia. A divisão entre os Eloi, a elite frágil, e os Morlocks, os sobreviventes brutais do subsolo. A superfície, com seus ventos tóxicos e sol assassino, vira um mito, um inferno religioso de onde ninguém volta. A Terra não é mais nossa casa, é o teto de chumbo da nossa tumba coletiva. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo planeta seco. Qual é o veredito? Seria horrível se os oceanos secassem? Sim, seria a definição literal de apocalipse. A lição brutal desse cenário é que a Terra não é uma pedra coberta de água. A Terra é um organismo e a água é o sangue. Tirar os oceanos não é apenas aumentar a área de terra firme, é causar uma falência múltipla de órgãos no sistema planetário. No cenário A, no colapso imediato, o horror é a velocidade. Não morremos de sede daqui a um mês. Morremos hoje, esmagados por terremotos do rebote da crosta, sufocados por gás tóxico da podridão marinha, envenenados por radiação dos reatores derretidos, ou queimados nos incêndios globais causados pelo fim da chuva. A civilização humana, tão orgulhosa de sua tecnologia, descobre que sua existência dependia inteiramente daquele ar-condicionado azul que a gente tratava como lixão. E no cenário B, se a Terra fosse seca desde sempre ou tivesse secado há milhões de anos, o horror é a inexistência. Ou, na melhor das hipóteses, uma existência alienígena. Se a Terra fosse como Marte, um deserto seco, frio e com atmosfera fina, a vida complexa como a nossa nunca teria surgido. Nós somos, biologicamente, sacos de água do mar que aprenderam a andar. Nosso sangue tem a salinidade do oceano primordial. Sem o berço azul, seríamos, no máximo, bactérias na poeira ou aqueles humanos do deserto bizarros vivendo em tocas para não evaporar. A beleza da bolinha azul que os astronautas veem do espaço não é estética. É um escudo de sobrevivência. Aquele azul é o que regula a temperatura, recicla o ar e protege a vida da esterilidade do espaço. Tirar a água é tirar a alma do planeta. A Terra sem oceanos não é um novo mundo para explorar. É apenas um cadáver geológico gigante girando no vácuo, um futuro de poeira, sal e silêncio. Então, da próxima vez que você quiser reclamar da chuva ou de uma onda que derrubou seu castelo de areia, agradeça, porque a alternativa é um inferno seco, onde a única coisa que sobra é o sal das suas próprias lágrimas, se é que você teria água suficiente para chorar.